Fala, meus amigos, beleza? Hoje nossa resenha vai ser de um livro que está bombando aí no setor de negócios da Amazon, acabou de ser lançado, e o nome é Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, do perfil Startup da Real. Essa é a capa do livro aqui no meu celular, no Kindle, e o que eu posso te falar sobre a questão de diagramação é que ficou muito legal, tá? Eu li no Kindle, tanto no celular quanto no Kindle, no aparelho Kindle mesmo. Então, assim, tá muito bacana, a editora foi muito boa nisso. Eu vi ali uns 2 ou 3 erros ali de edição no livro, mas nada que impacte a leitura no geral, então tá bem tranquilo, bem fácil de ler, sim. Para quem não sabe, Startup da Real é um perfil do Twitter anônimo que começou postando aí sátiras das frases motivacionais exageradas que a gente tá vendo hoje aí nas diversas redes sociais. Olha, de acordo com o autor do perfil do Startup da Real, ele criou por acaso o Twitter para sacanear um amigo dele, o Saulo, que sempre enviava frases motivacionais, e aí o autor sempre foi bem crítico em relação à eficácia dessas frases, dessas coisas que os gurus falam. A verdade é que o perfil deu uma certa viralizada, foi crescendo no início bem organicamente, depois se expandiu, viralizou e tudo mais, e aí o Startup da Real acabou indo para outras redes sociais. Bom, e após esse sucesso todo, nasceu esse livro, que é uma segunda edição. A primeira edição que foi feita foi uma produção independente, e aí nessa segunda edição o Startup da Real acaba trazendo algumas melhorias, uma pesquisa mais aprofundada, com mais fontes e tudo mais, e o apoio aí de uma editora para lançar esse trabalho. Startup da Real faz uma crítica aos gurus de empreendedorismo que disseminam todos os dias na internet que é fácil você criar um produto, que é fácil você criar um negócio do zero e que é fácil você enriquecer. O livro, ele não é contra o empreendedorismo, ele traz uma visão pra gente um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão sobre todos os riscos e as dificuldades inerentes ao empreendedorismo. Então ele faz realmente esse contraponto. Há muita gente que diz que basta você querer, que é muito fácil, que basta você se esforçar, e a gente sabe que quando a gente vai ver na prática, existem muitas meias-verdades nesses discursos. Então esse livro ele é um livro bem realista, bem cético, ele é um livro que traz uma dose aí de realidade para todas essas histórias fantasiosas que a gente vê no dia a dia nas redes sociais. O autor explica que teve a oportunidade de participar da fundação de 2 empresas, aparentemente 2 startups, então houve sim uma vivência do dia a dia duro do empreendedorismo, então não é alguém que simplesmente critica, mas nunca passou por isso. Muitas histórias de empreendedorismo começam com diversas dificuldades iniciais, né? Então muita gente vai contar a história da sua vida, fala que no início ela foi difícil, teve pobreza, teve dificuldade financeira, teve uma família desestruturada, teve diversos pontos aí que foram precisos uma grande dose de superação para conseguir o sucesso. O livro sugere que a gente tenha um certo senso crítico ao ouvir as histórias de empreendedorismo, porque algumas, talvez a grande maioria, tende a omitir as facilidades e os auxílios que aconteceram no meio do caminho. Então, a grande maioria das histórias tende a fazer parecer que só houve dificuldade, depois teve uma superação e que o sucesso chegou. Mas tende a omitir alguns auxílios, alguns benefícios ou algumas vantagens que o empreendedor teve que outros empreendedores muito possivelmente podem não ter a mesma opção aí na sua carreira. Então, a gente sempre tem que ouvir essas histórias com muita cautela. É muito perigoso a gente criar 2 extremos, sucesso versus fracasso, e ligar tudo isso a esforço próprio. Ou seja, se você se esforçar, você vai ter sucesso, se você não se esforçar, você vai ter fracasso. Startup da Real traz uma reflexão que é bem válida, que os caminhos eles são muito diferentes. Existem diversas variáveis de empreendedorismo e de sucesso na vida, por assim dizer, que dependem de muita coisa, né? As pessoas elas largam com diferenças. Algumas pessoas começam a largar com uma questão de desestruturação familiar muito forte, por exemplo, enquanto outras pessoas já têm uma família mais abastada, já larga de uma posição mais privilegiada, por assim dizer. Então o livro traz essa visão que eu achei bastante interessante, que da gente tentar não reduzir tudo a fracasso e sucesso baseado numa questão de esforço próprio, porque
cada qual tem seu caminho, né? As pessoas são diferentes, o mundo é diferente, o mundo é injusto e seria muito cruel a gente polarizar esses dois pontos e jogar todo mundo ali nessa categorização, por assim dizer. Em cima disso, tem outro ponto que é copiar cases de sucesso não funciona. É claro que você tem que se inspirar nas pessoas que de alguma forma fizeram coisas bacanas, coisas legais, mas você copiar as estratégias não garante nada que você vai ter sucesso. Por quê? Porque o mundo não é uma fórmula matemática gigantesca, né? As coisas não funcionam para fulano da mesma forma que funcionam para cicrano, porque existem uma série de variáveis que a gente não tem controle, né? Que podem ser variáveis econômicas, podem ser variáveis familiares, podem ser variáveis de sorte, azar e por aí vai. Então é muito difícil você simplesmente pegar uma estratégia que algum empreendedor de sucesso utilizou, copiar para o seu caso e achar que vai ter o mesmo sucesso, né? A gente tem que cada vez mais lembrar que quem quer nos vender uma fórmula mágica para enriquecer, ou quem quer nos vender um curso que basta você fazer igual que vai dar certo, a chance de você se frustrar com isso vai ser muito grande. Startup da Real nos faz refletir também sobre o que nós consideramos a lógica do sucesso. Conscientemente, os próprios gurus de empreendedorismo, os livros e tal, tendem a nos passar a impressão de que quem tem sucesso quem é rico, quem é famoso, quem tem dinheiro, né? E aí o Startup da Real ele acaba trazendo uma reflexão muito importante, que é a gente olhar para dentro de nós mesmos e avaliar se realmente ter sucesso depende só disso, né? Muitas vezes ter sucesso depende de outras coisas, depende de ter mais tempo para fazer hobbies, para ficar com sua família ou para cuidar de coisas que não são 100% ligadas a dinheiro, fama ou alguma coisa do tipo. Então, alguns textos do livro trazem uma reflexão interessantíssima para quem para quem pretende pensar, fazer uma auto-reflexão sobre o que é realmente ter sucesso. O autor conta sua história de vida, isso é interessante também, essa parte do livro. O storytelling de uma forma menos ludibriadora, por assim dizer, então é até interessante porque o autor mostra duas formas de contar a mesma história, né? Então ele pode contar a história dele como uma história de extrema superação, de pobreza, de dificuldade econômica e depois de superação, com perfil fazendo sucesso, com a venda dos livros, mas também ele conta a história dele de uma forma menos romantizada, né? Mostrando que, na verdade, ele teve alguns empurrões, alguns benefícios, né? O avô dele ajudou a família, levava ele para museus, então ele tinha acesso à cultura, estudou em colégios razoavelmente bons até ali uma parte da vida. Então, assim, é interessante a gente notar que nem sempre as histórias elas são contadas sob uma ótica macro. Dependendo de quem lê o livro, pode achar que Startup da Real traz uma visão de mundo pessimista, visão contra as pessoas motivadas, contra as pessoas que querem ir contra o sistema, que querem fazer diferente, querem empreender, querem mudar. E aí o autor deixa claro que, na verdade, essa não é a intenção dele. A intenção dele é basicamente alertar as pessoas para os perigos que tem, para as ilusões de que tudo vai acontecer magicamente, de que você vai enriquecer fácil, de que você vai abrir uma empresa e vai ter um risco controlado, e que a sua ideia vai ser melhor que as outras, enfim, diversas teses fantasiosas, ilusórias, que muitas vezes a gente que vê treinamentos, que escuta muitos gurus e tudo mais, a gente acaba inconscientemente pensando. Como o livro e o autor tocam em muitos pontos polêmicos, você pode até não concordar com alguma outra coisa que Startup da Real diz. Eu mesmo não concordei com alguns pontos, mas é inegável que esse livro te faz parar, às vezes te dá até um tapa na cara e você passa a refletir sobre assuntos que você pensava de uma forma antes, mas que, sob o ponto de vista do autor, você acaba verificando que o buraco é mais embaixo. Então, na prática, o Startup da Real busca uma visão não romantizada do empreendedorismo.
Talvez o nome do livro tenha vindo mais ou menos daí, dessa questão. Este livro não vai te deixar rico, ou seja, ele já, no próprio título, ele já joga meio que um balde de água fria nesse discurso ilusório de que você vai ficar rico rápido, de que você vai conseguir tudo muito fácil. Tem um ponto que eu gostei muito, gostei de verdade no livro, que é, depois de abordar diversos pontos polêmicos sobre empreendedorismo, sobre sucesso, fracasso, vida, meritocracia e tudo mais, o autor, mais lá para o final do livro, coloca uma seção sobre dicas do que ele vivenciou e do que ele indica que pode dar certo para a sua realidade. Então, quer dizer, o livro podia ser só polêmica, só realmente sátiras, só pontos criticando posicionamentos aí de gurus de empreendedorismo, mas no final não. No final o autor chega e diz assim, cara, essa é a minha visão sobre empreendedorismo e talvez alguma coisa daqui se encaixe para a sua realidade. E aí dá dicas aí, considerando a história dele com as empresas que quebraram, ou considerando também a história atual com alguns projetos que deram certo. Então é bem legal porque tem muita coisa lá interessante que você pode pensar e adaptar aí para algum projeto que você mesmo queira fazer, né? Óbvio que sempre com uma visão realista, uma visão pé no chão, uma visão sem romance, sem ilusões, por assim dizer. Para finalizar, eu acho que Startup da Real é um livro maravilhoso, é um dos melhores livros sobre empreendedorismo que eu já li até hoje, porque ele é um livro que é feito por alguém que não tem aquele interesse ferrenho em vender, né? Aquele interesse ferrenho em criar um gatilho mental para você e fazer você ficar naquela ilusão de que você vai conseguir do dia para a noite ficar rico, ou que você vai conseguir do dia para a noite criar um negócio de sucesso. Então ele é um livro bem pé no chão. Ele é um livro que te fala que realmente é muito mais fácil você ter sucesso fazendo um pouquinho durante muito tempo, tendo consistência, do que em uma semana, em um mês, né? Então ele traz realmente um contraponto a vários gurus aí que vendem soluções mágicas, né? É claro que muita gente consegue resultados maravilhosos, consegue enriquecer rápido, mas essas pessoas elas tendem a ser casos isolados. É um livro muito bom, eu indico a todos, aproveitem, tá no valor muito bacana, então assim, vale a pena para quem é empreendedor, para quem não é, e só posso indicar aqui para todo mundo que assiste o canal, que segue o canal, Startup da Real como uma leitura realmente bem impactante. É isso, um grande abraço e até a próxima.